Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição e hoje estamos de lição nova, olha só, a lição do Pequeno Pesquisador desse trimestre que vai de outubro até dezembro, é a última lição e vai falar sobre parábolas, vai explicar como que o nosso Deus conversa com as pessoas, que é através das parábolas, tá bom? E a primeira lição está muito bonita. Então vamos começar agora. Vamos lá. A primeira lição vai falar sobre sementes, sobre semeadores, sobre terra, solo fértil. E o verso para memorizar está escrito em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz assim: Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E o pare e pense: o que você faria se tivesse sementes especiais e seu amigo as pedisse para plantá-las numa calçada? Que estranho, né, esse pare e pense. O que você faria se tivesse sementes especiais e seu amigo as pedisse para plantá-las numa calçada? O que você faria? Falar, você tá doido? Como que a gente vai plantar essas sementes especiais de flores belíssimas numa calçada? Não faz sentido, né? Vamos então continuar aqui. O mestre semeador. Uma grande multidão se reuniu junto ao mar da Galileia. O povo se aproximou tanto de Jesus que ele não tinha espaço, nem mesmo para ficar em pé. Era muita gente, muitas pessoas. Entrando no barco, pediu aos discípulos para o empurrar em direção ao mar, a fim de que todos pudessem vê-lo. Próximo à margem havia uma bela planície cercada por colinas. Naquele momento, o povo podia ver semeadores nas colinas e nos campos, espalhando sementes enquanto ceifeiros colhiam os primeiros grãos. Então, imaginem essa cena, podem fechar os olhos, imagine uma cena assim de um lugar, uma planície, com os semeadores jogando a sementinha para que elas cresçam fortes, né? E os outros já colhendo os primeiros grãos. Então, Jesus aproveitou esse momento e falou, e começou assim a história: o semeador saiu a semear. Está lá em Mateus, capítulo 13, verso 3. Por que Jesus contou essa história? Por que ele quis ensinar alguma coisa falando sobre sementes? Olha só que interessante. O povo daquela época não entendia o que? A missão de Cristo aqui na Terra. Então o Senhor teve que começar contando uma história, contando uma parábola. Eles achavam que o Messias viria como um rei para estabelecer o seu poder em Jerusalém e derrotar os romanos. Mas nosso Salvador escolheu vir não como um rei, com um exército, mas como um semeador para plantar sua semente no coração das pessoas. Então muitos ali não entendiam nada da palavra de Deus, não entendiam nada quem era Jesus, o que Jesus viria a essa terra, o que seriam as profecias, o que era pecado, o que era salvação. Então, Jesus ele pensou assim: eu preciso alcançar essas pessoas, explicando para elas de uma maneira que elas entendam, de uma maneira mais fácil. Vamos para a hora de pesquisar. Número 1. A parábola do semeador tem um significado muito profundo. Quem é representado pelo semeador? O que o nosso mestre semeador deixou para trás quando veio à terra? A segunda parte dessa pergunta nós vamos sublinhar aqui na notinha. Então a primeira a parábola do semeador tem um significado profundo que nós vamos entender no decorrer da lição. E quem é representado pelo semeador? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus. Se você não sabe onde está Mateus, Mateus está praticamente no meio da nossa Bíblia. É o primeiro livro do Novo Testamento, tá certo? E ele fica depois de Malaquias. Tá bom? Aí vocês vão lá. Se não souber, é só ir no índice da Bíblia que lá tem a página certinho. Então, livro de Mateus, capítulo 13, verso 37.
Vamos ver qual é a resposta dessa pergunta. Quem é representado pelo semeador? E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então aqui nós já temos a primeira resposta. Aqui, ó, tem uma linha preta e vocês vão escrever essa resposta: o Filho do Homem. E a segunda parte da pergunta, que diz o seguinte: o que o nosso mestre semeador deixou para trás quando veio à terra? O que ele deixou para trás? Então, na segunda parte da notinha diz o seguinte: ele deixou a sua morada de segurança, paz e a glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse, virando as costas para a sua posição de monarca do universo. O que quer dizer ser um monarca? O que é um monarca? É um indivíduo que exerce um poder supremo num governo, né, monárquico. Aí que significa assim, ó, um rei, um imperador, um sultão, um soberano. Então Jesus, ele deixou o seu trono de glória para vir para essa terra. Então vocês vão fazer o seguinte, ó, primeira, segunda, na terceira linha, vocês podem começar a sublinhar. Depois de ponto está assim, ó, ele deixou sua morada de segurança, paz e glória que tinha com o Pai, antes que o mundo existisse, virando as costas para a sua posição de monarca do universo. Então, Papai do Céu deixou tudo que ele tinha lá para o quê? Salvar a humanidade, para explicar para cada um, desde a pessoa mais simples até a pessoa que tinha mais conhecimento, que era mais estudada. Então, o nosso Deus, ele sabia agir em todos os momentos. Número 2, pequenos pesquisadores. Como sabemos que o plantio é uma tarefa difícil? Leia em Salmos 126, versos 5 e 6 e escreva o versículo abaixo. Foi fácil para Cristo, nosso mestre semeador, ter vindo a este mundo plantar o grão da verdade no coração humano? Então aqui nós vamos fazer duas comparações. A primeira é: será que é fácil pegarmos uma semente e colocarmos lá na terra? Tipo, na nossa cabeça, assim, é só você pegar a semente e colocar lá. Será que é isso? Numa lavoura, num plantio, são quilômetros. É uma área muito grande, onde as pessoas ficam lá debaixo do sol, aquele sol bem quente, né? Muitas vezes demoram horas para plantar, porque tem que mexer na terra, tem que adubar a terra. Não é simplesmente ir lá, faz um buraquinho, joga a semente e tá ok. Não, é um trabalho árduo, é um trabalho assim, ó, que a pessoa chega a suar bastante, fica muito cansado. Então vamos lá. Salmos, capítulo 126, verso 5 e 6. Versos 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, aqui o salmista quer dizer que o trabalho de um semeador não é fácil. Muitas vezes, né, eles podem estar cansados, com muito sono, mas eles vão lá, são firmes e fortes, porque eles precisam de se alimentar, eles precisam daquela colheita. Então, como que nós vamos responder assim? Como sabemos que o plantio é uma tarefa difícil? Aí, ler em Salmos, escreva o versículo abaixo. Então, vamos escrever juntos, tá? Já pegue o seu lápis ou a sua caneta e vamos escrever aqui. Os que com lágrimas semeiam, os que com lágrimas semeiam, bem bonitinho. Com júbilo ceifarão, que é colherão. Com júbilo ceifarão. E o verso 6. Quem sai andando e chorando? Quem sai andando e chorando? Enquanto semeia, voltará como? Triste? Não, voltará com júbilo. Trazendo o quê?
trazendo os seus feixes. Muito bem, conseguimos responder. E a segunda parte? Foi fácil para Cristo, nosso mestre, ter vindo a este mundo plantar o grão da verdade no coração humano? Então nós sabemos que para o semeador, plantar a sementinha, né, e depois esperar crescer, regar, adubar e depois colher, isso é um trabalho muito difícil, não é fácil. E para Jesus, como foi para ele deixar tudo e vir morrer aqui numa cruz para salvar eu e você? Então a resposta está aqui, ó. Cristo saiu ao campo para socorrer o homem sofredor e tentado. Ele saiu sozinho para semear em lágrimas e regar com seu sangue a semente da vida no mundo perdido. Então, nós não podemos comparar, né, como foi difícil. Se a gente comparasse, um semeador trabalha muito, né, um agricultor. E Jesus, ele teve a morte de cruz, ele morreu numa cruz para salvar eu e você. Chorou lágrimas de sangue, pequenos pesquisadores. Olha só o que diz aqui na parábola de Jesus, ele saiu sozinho para semear. Ele não teve ajuda dos seus amigos, ele sofreu sozinho. Então, a segunda parte da pergunta vocês vão sublinhar aqui, na lição de vocês, onde tem a parábola de Jesus na página 36. Então agora nós já começamos a entender um pouquinho sobre essa parábola que é muito profunda, né? Sobre a semente, sobre o semeador. E não esqueçam de ler o Colocando em Prática. Escreva um bilhete de agradecimento a Jesus por ter vindo à Terra e implantar a semente do amor em seu coração. Guarde a cartinha dentro da sua Bíblia com muito amor e carinho. E assim nós terminamos a lição de domingo. Um abraço bem apertado para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.